A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Caríssimos irmãos, não se estranhem do fogo da prova que estão suportando, como se fosse algo insólito. Ao contrário, alegre-se por ter parte no sofrimento de Cristo, para que também seja imensa a sua alegria quando a glória de Cristo for revelada. Amado Pai que estás no céu, pedimos-te o coração que nos dê a tua paz, que nada possa tirar. Protege-nos de toda a maldade, que estejamos cientes de que devemos sempre servir-te com abnegação, sendo fiéis em todos os nossos caminhos, esperando a grande promessa que nos deste. Como você sempre fez, guarde-nos sob a sua proteção. Nós te louvamos e agradecemos por tudo o que vem de vós e em nosso coração, o que nos deixa cheios de confiança e certeza de sua ajuda futura. Assim seja. Amém. Boa noite a todos, meus amados. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para partilharmos e meditarmos um pouquinho sobre o caminho de São Francisco de Assis. Partilharmos sobre os momentos da vida deste santo amado, deste santo que nos deixou grandes ensinamentos. Hoje estamos num ambiente diferente devido à pandemia, devido ao agravamento da situação do Covid aqui em nossa cidade. Infelizmente, chegamos ao ponto de termos que fechar as portas da nossa igreja para celebrações com os fiéis de todos os sacramentos e inclusive dos nossos programas. Por isso que hoje não estamos nos estúdios da TV da Soledade, em nossa cidade. Estou aqui em casa e de casa mesmo estamos fazendo as transmissões, tendo somente a participação ao vivo das transmissões da Santa Missa, lá da comunidade e da paróquia, né? Por esse motivo, na semana passada nós não tivemos o nosso encontro, fomos pegos de surpresa, embora a gente já vinha com o agravamento da doença, já estávamos acompanhando já as dificuldades dos nossos postos de saúde, principalmente do nosso hospital, que já estávamos trabalhando na semana passada mesmo, né, com 105%, 110% da sua capacidade. Ao longo da semana, tudo isso foi refletindo em números, infelizmente em perdas, né? As perdas começaram a ter nomes, começaram a se aproximar da nossa realidade, dos nossos conhecidos, dos nossos familiares. Infelizmente, nós não podemos fazer uma outra coisa a não ser dar o exemplo. Como cristãos, e mesmo que muitos dos nossos amigos, dos nossos até mesmo os paroquianos, né, eles não compreendam ou não aceitem essa posição da igreja, mas infelizmente tivemos que dar o exemplo, já que muitos não estão fazendo por nossa cidade de Itajubá, no sul de Minas Gerais, já que bares continuam abertos, restaurantes, shows, aglomerações de jovens e tudo mais. Infelizmente a igreja teve que se mostrar presente mais uma vez, teve que se mostrar o exemplo, dar o exemplo. E infelizmente chegamos a este ponto de termos que fechar mesmo para todas as nossas atividades no período de 3 a 18 de março. Então, com a graça de Deus, esperamos que tenhamos esta recuperação, né, dos nossos sistemas hospitalares, para que possamos, com a mesma misericórdia do Senhor, voltarmos às nossas atividades normais, principalmente a Santa Missa, com a presença de nossos fiéis. Isso é muito importante para a gente, é muito importante para a nossa comunidade, é muito importante para nós cristãos. Então, deixo para vocês apenas essa lembrete no nosso começo do nosso programa, nos desculpando pela semana passada não termos dado continuidade à nossa reflexão, mas hoje estamos aqui com a graça de Deus, longe da TV da Soledade, longe dos nossos estúdios, sem aquela estrutura,
porém com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo desejo de levar a vocês a experiência, a linda experiência de nosso seráfico Pai, São Francisco de Assis. Por isso, meus amados irmãos, vamos dar continuidade a todos os ensinamentos, a toda a meditação que nosso seráfico Pai nos deixou. Hoje queria apresentar para vocês, não vai dar para ver tão perfeito, né, devido à limitação do nosso equipamento, né, mas este livro, certo? A Fontes Franciscanas, dos Mensageiros de Santo Antônio, é um compêndio de todos os arquivos, seja de admoestações, de cartas, a primeira vida de São Francisco de Assis, escrita por Frei Celano, a Legenda dos Três Companheiros, de Frei Rufino, Frei Bernardo. Então, a gente vai... são alguns dos materiais, né, que estou me baseando para podermos ir conversando ao longo desses nossos encontros. Depois eu vou editar na legenda, na descrição deste vídeo, para que vocês possam também entrar em contato com os Mensageiros de Santo Antônio, aqueles que quiserem conhecer um pouquinho também do site, conhecer da história, conhecer o convento, né, de Santo Antônio, que também faz parte da província franciscana, que vocês possam se aprofundar um pouquinho também mais, e aqueles que desejarem também, é claro, comprar as fontes franciscanas, né. Isso traz para a gente uma riqueza muito grande, não tem como explicar para vocês em palavras, né, a tamanho de ensinamento que está escondido nessas letras. Realmente o livro é bem grande, porque como eu falei para vocês, são várias cartas, várias administrações. Além disso, também nós temos falando sobre as 3 ordens franciscanas, que é o que vamos começar conversando ao longo dos próximos episódios, né? Fala sobre a ordem franciscana menor dos freios, propriamente dito, a ordem das Clarissas, mostra um pouquinho da história e da conversão de Santa Clara, como a irmã Clara, né, a Madre Clara, como dizem nos conventos, ela foi se apaixonando por esse Deus apaixonante que conquistou, que cativou o coração de São Francisco. E Clara também, mesmo com toda a sua beleza de corpo e de alma, ela foi se deixando seduzir por esse Deus, deixando-se seduzir por este amor. E assim, Clara também foi tendo aquele desejo, aquela experiência de se mergulhar na presença e na misericórdia deste Deus. Então, ela foi se entregando e assim, sendo a primeira companheira de São Francisco de Assis, a primeira mulher a seguir os passos de Francisco, ela então foi a fundadora das Irmãs Clarissas, que é a segunda ordem franciscana. Nós vamos refletir um pouco também sobre a vida dela, sobre os milagres, que foram muitos, e cada milagre lindo, cada momento ungido em que a Madre Clara, a nossa irmã Clara, ela pôde defender ali as suas irmãs naquele convento. E muitas vezes colocando o seu próprio corpo mesmo à frente das invasões, dos sarracenos, né, das batalhas, das guerras. E a Madre Clara foi se colocando ali à frente. E é claro, não é todos aqueles que se colocam a serviço do Senhor, todos aqueles que se põem à batalha, aqueles que se colocam à frente para poder defender o pobre, defender o marginalizado, defender o humilde, todo aquele que se coloca à frente para defender a Santa Igreja Católica. É óbvio, o Senhor está junto. O Senhor está presente, o Senhor com teu Santo Espírito, Ele vem guiando, vem fortalecendo, vem amparando. E com a vida de Santa Clara, com a vida de São Francisco, isso foi uma coisa que aconteceria continuamente, né? Todos os dias, todos os momentos, sempre houve a presença de Deus. E esse Deus amoroso, esse Deus vivo, é esse Deus que está aqui presente conosco nesse dia de hoje. É esse Deus que está nos ajudando a enfrentar todas as dificuldades da nossa realidade, do nosso dia a dia, todos os nossos obstáculos que a gente está vivendo hoje. É esse mesmo Deus, é este mesmo Espírito, é este mesmo Rei, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses. É este nosso Deus verdadeiro,
que está presente conosco, que está junto de nós em cada uma dessas batalhas. Sim, meu amado, nós não estamos sozinhos. Mesmo que naquele desespero, naquela angústia, daquela tribulação, colocando hoje nos nossos dias, desde aquela na pandemia, com os nossos entes queridos doentes, com os nossos familiares sofrendo, sejam essas perseguições da carne, seja também por dificuldades de nós cristãos termos que nos ausentar da Santa Eucaristia, temos que nos distanciar dos sacramentos da Santa Igreja, sacramentos estes tão importantes para a gente ter uma intimidade com este Deus, uma purificação nesses tempos difíceis de batalha. Nós, infelizmente, estamos sendo obrigados a ficar sem. Mas, meus amados, Deus está conosco. Não estamos sozinhos nessas dificuldades. Não estamos sozinhos nestes problemas. Não estamos sozinhos diante destes obstáculos. Nosso Deus está conosco. O nosso Deus verdadeiro, o Deus santo, uno. Este Deus está conosco. Não estamos sozinhos enfrentando esses obstáculos. Mesmo que pareça, mesmo que muitas vezes nós não consigamos compreender a presença deste Deus, não consigamos entender aonde está este Deus no nosso dia a dia de sofrimento, de angústia, de amargura, mas Deus está conosco. Deus está conosco. E Ele no dia a dia, Ele vai nos mostrando, Ele vai colocando ali a Tua presença em nosso meio. Por isso, nessa certeza de que esse Deus está aqui, que esse Deus está presente, que esse Deus está vivo, nós devemos nos alegrar. Nós devemos nos deixar cheio, nosso coração está cheio de ânimo, de força, de coragem, porque nós não estamos órfãos. O Senhor está conosco. O Senhor está aqui, presente no meio de nós. E isso que foi vivo na vida de São Francisco. São Francisco, no dia a dia, ele deixou-se estar na presença do Senhor. Ele deixou-se estar na presença deste Deus verdadeiro. Como nós conversamos no segundo programa, né? Francisco que tinha todo aquele desejo de grandeza, de poder, ele desejava ir ao encontro da sua riqueza. Ele que não queria só a riqueza ali do pai dele, que era de dinheiro. Não, ele queria a glória, ele queria o poder para ele. Ele queria ser um grande cavaleiro. O sonho dele, de Francisco, era ser um grande cavaleiro. E Francisco, então, ele foi para a guerra, né? Ele se alistou para a guerra, ele foi junto como voluntário mesmo, porque ele queria estar junto com os nobres, com os reis. E ali, Francisco, ele foi preso, ele perdeu ali os seus cavalos, ele perdeu ali a sua armadura, ele perdeu ali a sua dignidade, ele foi devastado pelos inimigos, né, de Perúzia. Ele foi ali até mesmo humilhado pela sua grandeza, pois ele foi derrotado. Imaginemos a frustração de Francisco, que quis, que almejava, que buscava tanta glória, mas ele perdeu. Ele simplesmente foi tido como um prisioneiro. Muitos durante a guerra perderam a vida, mas Francisco, ele, embora não fosse nobre, não tivesse ali uma nobreza de status, né? Ele não era filho de nenhum rei ou príncipe, ele não tinha um cargo grande assim. Ele era rico, porque o seu pai, Pedro Bernardone, era rico. E Francisco, então, ele foi tido ali como nobre. Ele foi tratado como nobre. Por esse motivo, Francisco não perdeu a vida nessa guerra. Por esse motivo, ele foi aprisionado e foi colocado junto com os cavaleiros. Francisco, ele ficou preso ali junto com os cavaleiros, com o pessoal que estava ali junto. Eles não tiraram dele a própria vida. Mas a gente vê que Francisco, mesmo ali na prisão, mesmo ali tido com aqueles que eram os derrotados da época, né? Vamos dizer assim. Francisco, mesmo ali tendo perdido
tudo aquilo que ele tinha sonhado, tudo aquilo que ele tinha almejado na sua alma. Quantos sonhos Francisco deve ter feito de voltar para Assis com a glória da vitória, de chegarem a Assis cavalgando, né, com seu cavalo, sua armadura, todo imponente. Francisco, ele perdeu tudo isso, né? Francisco, ele estava sem essa como que eu posso dizer? Ele perdeu a guerra, perdendo a guerra, ele foi frustrado. Ele perdeu a sua ambição ali, naquele momento, e ele foi destruído emocionalmente. Imaginemos o quão Francisco poderia estar abatido naquela prisão. Mas não, meus amados. Francisco de Assis, embora ele ainda não tinha compreendido o chamado dele, ainda não tinha compreendido o porquê de tantas coisas que estavam acontecendo, o porquê daquele sonho que ele tinha tido anteriormente, o porquê de todos os sinais que apareciam na vida dele, ele ainda não compreendia o que significava isso. Ele achava que as glórias e as vaidades humanas ainda era maior, era mais importante. E Francisco, mesmo sem compreender tudo isso, Francisco era um jovem alegre. E mesmo na cadeia, mesmo certo dia, estando os companheiros de prisão acabrunhados, tristes, derrotados, e ele, Francisco, que era alegre e jovial por natureza, não parecia entristecer, mas pelo contrário, de certo modo, ele se alegrava. Por alegrar-se, estando na prisão, um dos seus companheiros o chamou de louco. E a isto Francisco retrucou com uma voz vivaz: Que pensais de mim? Ainda serei venerado pelo mundo inteiro. Quando um dos cavaleiros juntos dos quais estava, ofendeu-se um dos colegas, e por isso todos os outros queriam se afastar dele, apenas Francisco não lhe negava a companhia, mas exortava os demais a fazer o mesmo. Francisco, mesmo sem compreender os planos de Deus, mesmo sem compreender as misericórdias do Senhor, ali naquele momento, ele já fez essa grande profecia. Porque fala isso, um dia eu serei venerado pelo mundo inteiro. Como de fato ele é venerado hoje pelo mundo inteiro, por todas as igrejas, por todas as religiões, por todas as pessoas que até mesmo se dizem ateus. Se você perguntar para eles sobre São Francisco de Assis, eles vão saber te dizer. Porque Francisco, de todos os ângulos que você olha ele, de todos os lados que você vê a história de Francisco, você sempre enxerga Francisco de uma maneira diferente. Você sempre enxerga a história de vida dele de uma maneira diferente. Os ângulos podem mudar. Francisco é o mesmo. Porém, para cada um, ele toca, convence, muda a vida de uma forma inexplicável. Todo aquele que teve uma experiência do Senhor, teve uma experiência verdadeira de Deus, através dos ensinamentos e da vida de São Francisco de Assis, sabe bem o que eu estou dizendo. Sabe bem o quão maravilhoso é o dom de Deus que Francisco pregou, que o Francisco buscou e que Francisco viveu. Por isso, Francisco, mesmo após mais de 800 anos, né, de sua morte, ele continua vivo na nossa igreja, ele continua vivo no dia a dia, ele continua vivo no coração e na vida de muitos e muitas pessoas pelo mundo. Seja em qualquer uma das três ordens, né? Seja na ordem como frades, como os irmãos religiosos mesmo, seja como clarissas nos nossos mosteiros em oração perpétua, seja na ordem franciscana secular, que são todos nós que somos casados, que tenhamos uma vida matrimonial, que tenhamos uma vida cotidiana, normal, vamos dizer assim, mas que tenhamos uma experiência viva, um padrão de vida, uma lei, né? Uma regra que nos ensina a ser de Deus, a servir nosso Senhor Jesus Cristo nos passos de São Francisco de Assis.
Esse ensinamento perfeito que Francisco vem nos deixando é justamente esse ensinamento de vida. Porque, como eu já falei anteriormente, Francisco não nos ensinou nada muito absurdo, extraordinário, nada revolucionário assim. Não. Francisco nos ensina que a vivência do Evangelho, na sua essência, na sua simplicidade, é tudo aquilo que precisamos para estar no reino de Deus. A partir do momento que nós nos damos ao outro e deixamos o amor de Deus amar o outro com o nosso amor, a partir deste momento que surge este amor verdadeiro, um amor sem desejos, um amor sem vanglórias, um amor que não busca o seu próprio interesse, um amor que não está ali somente para si, um amor de doação, um amor de entrega, um amor verdadeiro de um Deus verdadeiro. E neste amor verdadeiro, Francisco se fez exemplo. E se fizermos também, como Francisco, exemplos de amor para o nosso irmão, assim nós chegaremos ao reino dos céus. Este, meu irmão, este, minha irmã, é o caminho da santidade. Este é o caminho da perfeita alegria. Este é o caminho da perfeita vivência do Evangelho de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O maior de todos os mandamentos resumidos por nosso Senhor Jesus Cristo, impregnados na vida de São Francisco de Assis. E assim, em suas chagas de amor, ele foi capaz de dar todo o sangue também pelo outro irmão, pelo pobre, pelo aquele que sofre, pelo marginalizado, pelo aquele indiferente à nossa fé. E Francisco se fez um com o outro. E nos deixou este ensinamento e nos deixou esse exemplo para que também possamos nós hoje, domingo, dia do Senhor, nos fazermos um na presença do outro. Nos fazemos um com nossos irmãos, para que possamos chegar também à perfeita glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Decorrido um ano e restabelecida a paz entre as cidades mencionadas, Francisco voltou para Assis com os seus companheiros de prisão. Poucos anos depois, um nobre da cidade de Assis prepara-se com armas militares para ir à Apúria, a fim de aumentar os lucros em dinheiro ou honra. Ao ouvir isto, Francisco aspira ir com ele, e para ser amado cavaleiro por um certo conde gentil, prepara suas vestes preciosas segundo as suas posses, mas com uma largueza mais profunda, embora mais pobre em riqueza do que os seus concidadãos. Certa noite, enquanto se entregava com toda deliberação a executar os seus planos e adia em desejo de empreender-se a viagem, é visitado pelo Senhor, que por uma visão atrai e exalta pelo fastigo da glória o cobicioso de glória. Naquela noite, enquanto dormia, apareceu-lhe alguém chamando-o pelo nome e conduzindo-o a um encantador palácio de uma formosa noiva, cheio de armas militares, a saber, brilhantes escudos e outros aparatos relacionados ao decoro da cavalaria, pendurados no muro. Enquanto em silêncio admirava consigo mesmo o que era aquilo, perguntou de que seria aquelas armas que brilhavam com tanto esplendor, e o palácio tão encantador. Foi-lhe respondido que tudo aquilo com o palácio era seu e dos seus companheiros. Acordando, levantou-se de manhã, com ânimo alegre, pensando de modo mundano, como alguém que ainda não degustara plenamente o Espírito de Deus, que, segundo isso, devia tornar-se magnificamente um príncipe, interpretando a visão como presságio de grandes sucessos, delibera empreender a viagem para a Apúria, a fim de ser amado cavaleiro pelo mencionado conde. Tornou-se mais alegre que de costume, a tal ponto de responder a muitos que se admiravam e perguntavam de onde vem tamanha alegria. Eu sei que hei de ser um grande príncipe, respondia Francisco. Francisco, então, ele recebeu todos esses indícios de grandeza, de poder, de riqueza. Francisco via tudo aquilo que
no seu sonho, né? Tudo aquilo que foi lhe mostrado pelo Senhor, ele via que aquilo era poder, a parte material, né? Mostrava que aquela grandeza, aquele riqueza, aquilo ali, tudo que ele via no sonho, era só um presságio de que ele poderia ser, aliás, de que ele seria vitorioso nesta nova empreitada. Ele acabara de ser preso, acabou de ser libertado, mas ele ainda, mesmo tendo aquela experiência ali dentro da prisão com Deus, onde ele pôde servir o companheiro de cela, onde ele pôde estar com os companheiros ali, o humilhado, né, o ultrajado por todos, mesmo Francisco ali tendo a sua bondade de coração viva, ele ainda não perdera aquele desejo de poder. Ele ainda não tinha perdido aquele desejo de estar como um nobre, ocupando o seu posto de cavaleiro. E mais uma vez ele se arma, ele se prepara para a batalha, gastando todos os bens. Como eu já havia dito, ele era muito rico, seu pai era um grande comerciante da época, né? Francisco, então, ele se coloca como um soldado, querendo ir para a batalha humana, para a batalha mundana, para voltar com as glórias e com as riquezas humanas. E mais uma vez, Francisco tem um encontro com o Senhor através deste sonho, onde o Senhor lhe revela tudo aquilo que ele vai ganhar, né? Todo o tesouro que ele vai ganhar. E Francisco não consegue compreender o real significado daquela visão. Ele se enche de alegria e acha que aquela alegria que ele está sentindo é porque ele seria um príncipe. Ele seria conhecido e ele ocuparia o seu posto de nobreza, o seu posto de glória. Mal sabia ele o que realmente significava, né, meus amados? Esse presságio, essa palavra, essa visão que ele teve, essa revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo indício de grandeza, cortesia e nobreza precederam-no dia imediatamente anterior à predita visão, o qual se crê que foi ocasião não pequena da mesma visão, pois naquele dia dera um cavaleiro pobre toda a sua indumentária cara e esmerada, que mandara confeccionar nova para si. Quando, pois, pondo-se a caminho, chegou a Spoleto, em demanda da Apúlia, começou a sentir-se um pouco adoentado. Francisco, então, ele partiu no dia seguinte para poder a viagem, né, para Apúlia, onde ele lutaria, onde ele teria ali o seu momento de glória. Mas, meus amados, quantas e quantas vezes Deus escreve os nossos caminhos de forma diferente das nossas, não é? Quantas e quantas vezes nós temos os nossos planos, os nossos desejos, e vem nosso Senhor Jesus Cristo e muda completamente os nossos destinos, trazendo, como no caso de Francisco, muitas vezes por um motivo adverso à nossa vontade, seja por uma doença, uma enfermidade, né? Seja por pessoas, por ocasiões ou por qualquer outro significado. Simplesmente o Senhor muda a nossa rota, porque os nossos caminhos não nos pertencem. Os nossos caminhos pertencem ao Senhor. Ele sabe o que é melhor para a gente. Quantas e quantas vezes nós tentamos desviar deste caminho, mas é o Senhor que nos conduz. É o Senhor que está no meio de nós. É o Senhor que quer trilhar conosco todos os caminhos da nossa vida. Mas, infelizmente, quantas e quantas vezes nós não nos deixamos ser entregues, abertos para a ação do Senhor, através do teu Santo Espírito. E Francisco, então, ele começou a passar mal. Ele chegou em Spoleto, que era a primeira parada da sua trajetória. Chegou em Spoleto passando mal, com febre. E como ele ficara doente após a prisão, ele teve um medo de que isso fosse a doença dele que tivesse voltado. E Francisco ali em Spoleto, ele teve o início, vamos dizer assim, daquilo que foi a conversão total de São Francisco de Assis. Foi a mudança de sua vida, onde o Senhor começou a direcionar os seus passos de uma forma totalmente diferente. Trilhando, sim, para que ele fosse um príncipe, mas não um príncipe de riqueza, mas sim um príncipe de paz. Que Francisco tivesse, assim, o seu lugar na nobreza,
mas não a nobreza humana, da realeza humana, a nobreza dos céus, tido como santo, o nosso seráfico pai Francisco. Mais tarde vemos que Francisco ocupou um lugar de reforma gigantesca na igreja da época e, por assim dizer, na própria igreja católica, que perdura até os dias de hoje. Francisco reestruturou a igreja num momento muito difícil, mas vamos falar isso um pouquinho mais à frente. Mas Francisco ele foi ocupando sim o espaço, não que ele queria, mas o espaço que Nosso Senhor queria para ele, como sustento da nossa igreja. No entanto, chegando em Spoleto, em Demânia da Puglia, começou a sentir-se um pouco adoentado. No entanto, preocupado com a sua viagem, quando se entregava ao sono, ouviu ainda, semi-dormente, alguém perguntar-lhe aonde deseja ir. Francisco, aonde vás? Tendo-lhe Francisco exposto o seu plano completo, aquela voz acrescentou: quem te pode fazer melhor, o Senhor ou o servo? Ao responder-lhe o Senhor, disse-lhe de novo: por que, pois, deixas o Senhor pelo servo e o príncipe pelo vassalo? E Francisco disse: Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres que eu faça? Francisco, um pouco mais à frente em sua conversão definitiva, vamos dizer assim, e em tantos outros momentos da sua vida, em unidade, né, com seus irmãos, na comunidade, quando ele foi ao ter o seu encontro com o leproso, com o leprosário, na verdade, que foram vários leprosos, quando Francisco foi se despojar na presença do bispo, quando Francisco foi ter o seu encontro com o crucificado na igreja de São Damião, no crucifixo de São Damião, quando Francisco foi construir ali a sua primeira irmandade, a sua primeira fraternidade. Francisco sempre falava: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? E nós, meus amados, quantas vezes nós falamos para o Senhor: Jesus, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, me dá isso, Senhor, cura meu irmão, Senhor, cura meu pai, Senhor, cura minha família, Senhor, sustenta as pessoas que estão carentes, Senhor, me ajuda nisso, Senhor, me ajuda naquilo. Quantas vezes os nossos pedidos, os nossos clamores para Deus vêm primeiro do que o desejo de ouvir aquilo que o Senhor quer para nós? Quantas vezes a gente deixa a vontade do Senhor para depois e a gente tenta criar os nossos próprios caminhos, a gente tenta criar os nossos próprios modo de viver, a nossa própria vida, independente da vontade do Senhor. E Francisco nos ensina hoje, meus amados irmãos, Francisco nos ensina hoje a nos despojar de nós mesmos e a exclamar: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres de mim? Senhor, para onde queres que eu vá? Senhor, o que queres fazer em mim? Deixemos-nos então, meus amados irmãos e irmãs, deixemos-nos que a graça de Deus, através do Teu Santo Espírito, nos convença dessa verdade no dia de hoje. Nos convença dessa verdade de que deixemos Deus agir. Que nos deixemos Deus conduzir as nossas vidas. Que nos deixemos mergulhar na presença do Senhor. E somente isso nos basta. Somente a alegria do Senhor nos basta. Somente a presença do Senhor nos bastará. A partir do momento que a gente entrega o nosso coração a Deus verdadeiramente, Ele sim faz tudo em nós. Opera sim todos os milagres em nós, em nosso coração, em nossa vida e também na vida dos nossos irmãos, dos nossos irmãs, dos nossos familiares.
Deixemos-nos Deus nos conduzir, deixemos-nos Deus nos guiar, que a partir dessa frase, Senhor, que queres que eu faça? Deixemos que o Senhor faça em nós a vontade dEle. Porque não adianta a gente se entregar a Deus. Senhor, eu me entrego a Ti. Senhor, eu me coloco na Tua presença. Senhor, eu faço isso. Senhor, eu faço aquilo. Mas, na verdade, no nosso interior, as preocupações, os medos, as angústias nos consomem. Porque a gente não confia verdadeiramente em Deus. Desculpa, a gente tem que ficar falando sobre a situação que a gente está vivendo hoje. Mas essa frase de Francisco, essa súplica de São Francisco, é exatamente o que nós precisamos hoje, no nosso dia. Hoje, dia 7 de março, nós precisamos deixar o Senhor fazer em nossa vida a sua vontade. Não dá mais, meus amados irmãos, para confiarmos no Senhor, nos entregarmos ao Senhor apenas da boca para fora. Apenas com palavras bonitas, apenas com posts na internet, apenas com memes, com gifs, com coisas compartilhadas. Não, meus amados. Precisamos nos deixar ser moldados pelo Espírito Santo. E nesse dia, neste domingo, dia do Senhor, nos deixemos ser convertidos por este Deus de amor, mas que seja de uma coisa de dentro para fora. Que venha dentro do nosso coração, que parta de dentro de nossa alma. Essa limpeza, essa purificação, essa restauração, este ser de Deus verdadeiro, de um Deus verdadeiro. Que possamos deixar com que isso aconteça, meus amados, de dentro para fora. E o Senhor está aqui conosco, o Senhor está presente no meio de nós. Ele quer nos ajudar a mergulhar, a ter uma experiência nova. O Senhor quer mudar a nossa vida. O Senhor quer mudar os nossos caminhos, e seja sim através de tribulação, seja através de doença, de falecimentos, de morte em nossa família. O Senhor quer mudar o nosso caminho, e o Senhor precisa do nosso consentimento. O Senhor precisa que, como Francisco, exclamemos: Senhor, que queres que eu faça? Mas que não seja apenas da boca para fora, mas que seja um desejo do nosso coração. Um desejo de nos libertar do homem, da mulher velha e nos ter essa experiência verdadeira de um Deus verdadeiro. Como São Francisco, a partir deste momento, ele começa a experimentar esta alegria diferente, essa alegria que preenche o coração, mas que não é uma alegria apenas de falsa modéstia, uma alegria que fique no rosto ali para ele poder aparecer com os seus companheiros como outrora acontecia na vida dele. Não, Francisco começa a experimentar essa alegria de uma forma contagiante, mas de uma forma interna, onde ele pregava o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele dava ali o testemunho e ele não usava palavras. Francisco ainda usou isso em uma das suas frases, né? Se precisar pregar. Aliás, pregue em todos os momentos. Pregue em todos os momentos. E se for preciso, utilize palavras. Francisco ele foi deixando para a gente esse testemunho, esse desejo de mergulhar na presença do Senhor cada vez mais, de ir mais profundo na graça do Senhor. Francisco foi mergulhando, porque ele começou a se abrir completamente ao Senhor. E nós, meus amados irmãos, no dia de hoje, precisamos nos abrir ao Senhor. Sim, estamos num momento de pandemia, estamos num momento de morte, infelizmente, onde essas mortes, esses números, estão virando nomes. Estamos tendo nomes, estamos tendo pessoas conhecidas, familiares, amigos, que estão falecendo. Só nessas últimas 2 semanas foram 4 amigos meus que faleceram aqui em nossa cidade. Nós temos tios, uma tia, tenho primos que faleceu. Mas o Senhor, Ele quer usar essa situação ruim para poder mudar a tua vida. Ele quer usar essa situação de pandemia, de peste que está acometendo em nosso país e em nosso mundo,
O Senhor quer usar isto para poder mudar e transformar a tua vida. E como Francisco de Assis, ele está apenas esperando que você, que está me escutando, que você que está na tua casa agora, ou que vai me escutar em outro dia, você diga: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, Jesus Cristo, Ele quer derramar o teu Espírito em cada um de nós. E Ele quer estar junto de cada um de nós. Por isso não tenhamos medo. Não tenhamos medo. Eu sei que é difícil. Eu sei que a tribulação chega. Eu sei que esses momentos de luto, de dor, de angústia, eu sei que esses momentos causam dentro da gente esse desejo insuportável de sair correndo, de subir, de mudar a nossa realidade, de mudar a nossa vida de tal forma por causa que a gente não aguenta mais a angústia, não aguenta mais a solidão, o sofrimento. Mas o Senhor hoje, Ele quer derramar no nosso coração a tua alegria verdadeira, a tua paz singela. E Ele quer acalentar todos os nossos corações sofridos, amargurados, angustiados. E o Senhor quer que hoje, no dia do Senhor, possamos de fato ser o nosso dia de encontro definitivo com a graça deste Deus, o encontro definitivo com a misericórdia deste Deus. Que possamos neste dia mergulhar na presença do Senhor. E então, o Senhor disse a Francisco: volta para a tua terra, e lá será dito o que deverás fazer, pois é necessário que entendas de outro modo a visão que tiveste. Acordando, pois, começou a refletir diligentemente sobre esta visão. E assim como na primeira visão, quase ficou todo fora de si de alegria, desejando sucesso temporal, assim nesta, ele recolheu-se em si mesmo, admirando e considerando a sua força com tanta diligência que naquela noite ele não conseguiu mais dormir. Ao amanhecer, ele volta às pressas para Assis, sumamente alegre e jubiloso, na expectativa da vontade do Senhor, que lhe mostrara estas coisas, e que por ele lhe fosse dado conselho sobre a sua salvação. Mentalmente já transformado, ele recua-se de ir para a Puglia e aspira por conformar-se com a vontade divina. E ali, após ter aquela experiência com este Deus verdadeiro, naquelas palavras, naquele encontro, Francisco então, ele deixa de ir para a Puglia. Ele tomou a sua decisão. Francisco ali, ele foi contra tudo aquilo que ele almejava, tudo aquilo que ele sonhava, porque ele percebeu que o Deus queria algo diferente dele. Ele percebeu que Deus estava chamando ele para algo diferente, e mesmo sem entender completamente naquele momento, ele quis descobrir o porquê daquela alegria irradiante que ele estava sentindo, o porquê daquela contemplação tão diferente que ele estava em sua alma. Francisco, então, naquele momento, ele tomou a decisão de partir, não para o seu destino, não para aquilo que ele almejava por toda a sua juventude, né? Ele já estava com seus meados de 24, 25 anos de idade. Ele não quis seguir aquilo que era o sonho dele. Ele teve ali uma experiência naquela visão, naquele quase um sonho, que foi na verdade uma revelação de Deus. Ele teve ali uma experiência desse Deus diferente, desse Deus especial. Ele então quis seguir, ele quis saber o que isso significava, o porquê dessas palavras, o porquê daquele sentimento diferente. Então ele tomou a sua decisão de buscar algo novo, que
façamos o mesmo, meus amados irmãos e irmãs. Que possamos fazer o mesmo nesse dia de hoje, na certeza de que Deus está trilhando os nossos caminhos, Ele está conduzindo a nossa mente e a nossa alma, na certeza de que esse Deus está preparando para a gente algo muito melhor do que aquilo que nós mesmos podemos preparar. Nesta confiança, eu convido você a se entregar e mudar a sua direção, mudar a direção da tua vida, mudar a direção do teu trabalho, se é isso que te prende, mudar a direção da tua família, se isso é o que te empreende. Mas que você tome uma atitude concreta e dirija-se ao Senhor, e dirija-se à vontade do Senhor na tua vida, e que deixemos esse nosso Deus totalmente rico, verdadeiro e cheio de amor, derramar em nossas vidas este amor verdadeiro, esta misericórdia verdadeira. Que nos entreguemos e demos a Ele a nossa resposta. Só mais um pedacinho. Poucos dias depois que voltou para Assis, certa noite, ele foi escolhido pelos seus companheiros como Senhor, para ele fizeste as despesas segundo a sua vontade, como muitas vezes eles fizeram. Ele mandou, portanto, preparar uma sustosa comida. Todos os seus amigos vieram atrás dele novamente. Chamaram ele para poder sair e para dar uma festa, para esbanjar ali, né? Porque era o que Francisco fazia muito. E Francisco, então, deixou tudo preparado. Tendo deixado a casa alimentados, seus companheiros iam juntos à sua frente, cantando pela rua da cidade. Levando-lo ele na mão o bastão como o Senhor, ele ia um pouco atrás. Não cantava, mas ele meditava tudo com diligência. E eis que de repente ele é visitado pelo Senhor. O seu coração ficou repleto de tanta doçura que não podia falar nem mover-se. Nada conseguia ouvir nem sentir, senão aquela doçura. Ela, de tal modo, o alienara do sentido carnal, que, como ele mesmo disse mais tarde, se na ocasião fosse todo cortado em pedaços, eu não poderia mover-me e sair do lugar. Quando os companheiros olharam para trás e viram tão distantes, voltaram até ele, espantados, viam quase como transformado em um outro homem. Interrogaram-o, dizendo: em que você estava pensando quando não nos seguistes? Pensastes acaso em te casar? Ficaram zombando dele. Francisco então respondeu: dissestes a verdade, porque eu pensei em receber a mais nobre, a mais rica e a mais bela noiva como jamais vistes. Zombaram dele. Disse, porém, isto, não para por si mesmo, mas inspirado por Deus, pois esta noiva foi a verdadeira religião que ele abraçou, a mais nobre, a mais rica, a mais bela que os demais por causa da pobreza. Assim, a partir daquela hora começou a ter-se por vil e a desprezar aquelas coisas que antes ele amava, embora ainda não plenamente. Aos poucos, porém, ele subtraiu-se do barulho do mundo, esforçava-se por ocultar Jesus Cristo ao homem interior e a pérola que desejava comprar, vendendo de tudo. E ocultando-se aos olhos dos iludidos, muitas vezes e quase diariamente, se recolhia secretamente em oração. Meus amados irmãos, Francisco ele deixou para a gente essa riqueza de sua vida nesse momento de conversão. Como nós vimos, depois que Francisco recebeu aquele chamado, ele já não era mais ele. Ele já deixou-se ser guiado por Deus, embora ainda não admitiu completamente. Embora ainda os seus desejos mundanos, os seus companheiros, ainda o impeliam a ter aquela vivência mundana, de festa, de balada. Francisco, ele já começava no seu coração meditar tudo isso de forma diferente. E após este encontro novamente com o Senhor,
onde depois de se esbanjar ali das coisas humanas, dos prazeres humanos, Francisco, ele teve ali um encontro com a doçura e o amor de Deus, que acalentou o seu coração. E ali naquele momento, Francisco desejou-se sim ser casado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ter ali como esposa a sua igreja. Ter ali como esposa a igreja verdadeira de Cristo. E é isso, meus amados irmãos. É justamente isso que nós precisamos hoje. Nos deixar mergulhar na presença deste Deus verdadeiro. Dar-nos a Ele a sua resposta. Dar-nos a Ele o seu... dentro desse questionamento que o Senhor nos faz. De nossa vida, de nossa entrega, de nós tudo. Deixarmos Deus agir. Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres que eu faça? E deixemos Deus ali modelar. Mas não basta apenas perguntar, meus amados. Não basta apenas que a gente questionar ao Senhor, Senhor, que queres de mim? Quando o Senhor nos direciona, devemos também dar a nossa resposta concreta. De mudar a rota, de mudar o nosso caminho, de mudar o nosso trajeto, de sair daquilo que é o nosso, vamos dizer, o nosso pecadinho, né, de estimação que muitas pessoas carregam, os nossos vícios, as nossas indiferenças. Precisamos deixar este caminho e começarmos a seguir o caminho do Senhor. Precisamos deixar Deus nos modelar de tal forma que a nossa vida também seja modelada por nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, como recompensa da tua entrega a Deus e da tua mudança de vida por Deus, o Senhor nos concede toda a sua doçura de paz e amor. O Senhor nos concede toda a tranquilidade, todos os frutos do seu Espírito. E ali Ele nos enche dessa paz, nos enche dessa certeza, nos enche ali da misericórdia, nos enche ali do amor, para que possamos amar e sermos misericordiosos para com o outro. Que, a exemplo de São Francisco de Assis, meus amados irmãos e irmãs, possamos ter esse desejo de ter uma experiência completa deste Deus verdadeiro. E repetindo mais uma vez, nos coloquemos na presença do Senhor. Senhor, que queres que eu faça? E após a decisão, faça o que o Senhor quer. Faça aquilo que Deus está preparando para a tua vida. Meus queridos, eu sei que é muito difícil a gente colocar esses ensinamentos no dia a dia, devido a tantos problemas que a gente passa. Problemas financeiros, dificuldades de relacionamento, né, com os nossos familiares, dificuldade com os nossos amigos, problemas problemas de saúde, né, com o nosso corpo, enfermidades de nossa alma. Mas, meus amados, podemos tudo isso ser mais que vencedores. Se a gente deixar Deus agir, Deus lutar, Deus estar do nosso lado. Eu sei que muitas pessoas que vão escutar podem até questionar, nossa, mas 1 hora falando disso. Mas que não sejam palavras, meus amados. Não sejam palavras. Que esta possa ser hoje a oportunidade de você ter ali o seu momento com Deus. De você receber o seu chamado e ter a sua resposta para Deus. De você dar uma resposta verdadeira a este Deus verdadeiro. Que não seja apenas palavras, mas que seja o próprio Espírito Santo a falar no coração de cada um e de cada uma. Que seja o próprio Espírito Santo a conduzir cada um de vocês a uma experiência sincera, verdadeira, com o Deus verdadeiro. Que assim, meus amados irmãos, tenhamos este encontro verdadeiro, este encontro definitivo, e que, como Francisco de Assis, mudemos a nossa vida, mudemos a nossa direção. Que assim seja. Amém. Assim,
Hoje nós encerramos quase no horário de finalizar o programa. Nós encerramos esse período de conversão de Francisco, onde ele já chegou agora no ápice, em que ele vai começar a dar o seu testemunho para os outros. Nesse desejo, nos nossos próximos programas, já vamos começar a aprofundar um pouco já no ensinamento dito, vivido por ele, com os seus companheiros, os primeiros companheiros que vão estar chegando na Ordem Franciscana, o início dessa fraternidade, para a gente poder adentrar um pouco também nas suas cartas. Vamos falar das suas admoestações, né, que são orações e pedidos e súplicas que ele fazia aos seus companheiros, as bênçãos que ele enviava. Vamos entrar também na vida da Ordem Franciscana Secular. Por que vamos falar da Ordem Franciscana Secular? Hoje, nós temos várias fraternidades espalhadas pelo Brasil, até mesmo pelo mundo, né, da Ordem Franciscana Secular, mas é pouco conhecida. Muitas pessoas acham que para ser franciscano no dia de hoje, você precisa ser um frei, ou você precisa ser uma clarissa. Poucas pessoas conhecem profundamente a terceira ordem franciscana, a Ordem Franciscana Secular. É uma ordem franciscana composta por pessoas casadas, por homens, mulheres, jovens, crianças, que querem ter uma vivência de Deus, né? Uma vivência espiritual, um momento de espiritualidade maior, guiados pelos passos de São Francisco de Assis. E para esses irmãos, como no início da ordem franciscana, um dos irmãos de Francisco, quando via uma mulher, ele ficava com o seu coração todo saltitante de alegria, porque ele queria ter aquela experiência corporal, mas ele não queria deixar de seguir Francisco. Ele não queria deixar de seguir Francisco, porque ele era um dos melhores amigos de Francisco na época. E Francisco, vendo que ele tinha aquele desejo, aquela vocação matrimonial, Francisco então disse para ele: vá, meu filho, vá. Você pode seguir o Evangelho, você pode seguir as regras, você pode seguir o modo de viver que ele havia criado, que foi uma verdadeira revolução, né? Esse início de fraternidade. E para este irmão, então, Francisco começou então essa terceira ordem, a ordem secular. Hoje nós temos, dentro da ordem franciscana secular, nós temos o Jufra, que é os jovens, né? A juventude franciscana. Nós temos também das crianças, que fugiu o nome agora, que também são as crianças que recebem uma doutrina, né? Um ensinamento catequético diferente dentro da espiritualidade franciscana. E por isso, para todos os nossos familiares, aqueles que desejam ter essa experiência de vida, que tenha este fogo, esse amor tão grande por Francisco de Assis, sim, você pode ser hoje um membro da Ordem Franciscana Secular. Você pode sim ser um seguidor de nosso pai seráfico Francisco de Assis, seguindo ali a sua regra, observando o Evangelho, vivendo em fraternidade no seu dia a dia, no seu trabalho. E ali na fraternidades locais, tendo ali os seus encontros, as suas reuniões para espiritualidade, para formação permanente, você pode ter sim a sua vida. Não é um grupo qualquer, não é um movimento da igreja, não é uma pastoral da igreja. Nós estamos falando de uma ordem religiosa. Uma ordem religiosa onde você tem ali os seus critérios de seleção, você para poder fazer parte, você tem ali o seu momento de profissão de votos religiosos, né? De votos mesmo, para você ter essa vivência e ser um membro de uma ordem religiosa. Assim como nosso seráfico pai Francisco deixou para que os seus seguidores, para que os seguidores de Cristo, vivenciados na experiência dele, tivesse uma oportunidade de também ter a sua vida secular, ter a sua vida cotidiana, mas que nunca deixaste de pregar e anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus amados, nós vamos mergulhar nisso nos próximos episódios, nos próximos programas, para que mergulhemos dentro dessa espiritualidade franciscana,
nos deixemos ser modelados completamente por nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a companhia de todos vocês. Peço desculpa por alguns barulhos que tivemos ao longo do programa. Crianças chorando, crianças brigando ali fora, pais que infelizmente estavam batendo com o carro, mas enfim, é a nossa nova realidade, é o nosso novo momento de vida. Mas não podemos perder a oportunidade de falar de nosso Senhor Jesus Cristo dentro de todos os momentos, dentro de todas as situações. E mesmo com essas dificuldades que fomos tendo no dia de hoje, foi bem. Graças a Deus conseguimos estar aqui mais uma vez nesse nosso quarto programa, né? Nosso terceiro programa, na verdade. E mais uma vez podemos falar de Francisco. Agradeço a presença de todos, a companhia de todos vocês e peço que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde, que Ele volva para nós o seu olhar e se compadeça de nossa face, que Ele de nós tenha misericórdia e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Paz e bem a todos, sejamos todos felizes e estamos à disposição de vocês. Abraço, fiquem com Deus. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz,